Olá, eu sou Carla Matos e está no ar mais uma série Fora da Curva, um programa que conta a história de grandes empreendedores, empresários brasileiros. A minha entrevistada de hoje, ela é cearense, ela é arretada, como a gente diz aqui no Nordeste, é engenheira por formação, mas por vocação, ela ama cuidar das pessoas. E sua trajetória profissional e pessoal foi toda planejada para atingir esse propósito. Sua empresa é familiar e eu estou aqui ao lado de Patriciana Rodrigues. Muito prazer conversar com você. Oi, Carla, super prazer. Para a gente é um privilégio ter a oportunidade de contar um pouco da nossa história. A história da Pague Menos e da Patriciana se confunde muito. Eu digo que quando eu nasci em 76. A Pague Menos foi fundada em 81, então eu tinha 5 anos. Tudo que eu lembro da minha vida é de Pague Menos. Então falar da Pague Menos para mim é sempre muito uma coisa natural, né? uma coisa com muito carinho, com muita paixão. E como foi você chegar até aqui hoje, né, como atual presidente do conselho, né, do Grupo Pague Menos? Como foi isso? Foi muito desafiante? É um desafio muito grande, porque nós estamos falando de suceder um grande empresário, visionário, disruptivo, empreendedor, que é o Deusmar Queiroz. Então, o fato de dar continuidade ao legado dele é um desafio enorme. Mas, por outro lado, a gente sempre teve ele como grande exemplo, como grande professor. Então, de certa forma, a gente foi aprendendo no dia a dia, através do exemplo que ele trazia para todos nós. O fato de eu ser mulher é um desafio também à parte, não dentro de casa, porque em casa eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Muito pelo contrário, sempre o Deusmar, os meus irmãos, o meu marido, eles me empoderaram e sempre disseram: Patriciana, você pode ser tudo que Deus sonhou para você. É só querer e correr atrás. Então, assim, a despeito de ter sido um desafio de ser mulher, foi uma trajetória prazerosa. A minha vida inteira foi de Pague Menos, desde cedo, brincando de trabalhar, e hoje eu estou aqui como presidente do conselho. Muitos desafios, né? A Pague Menos aí fundada pelo Deusmar Queiroz em 1981, de lá para cá, muita história, muitos desafios, muitos pontos de inflexões mesmo que a empresa teve que tomar. Eu vou por aqui, eu vou por ali, até chegar a abrir o capital na Bolsa, na B3, como um grande marco histórico, né? Conta um pouco, assim, de um grande desafio que vocês tiveram que enfrentar em termos de negócios, assim, na Pague Menos. A nossa história, ela não vai ser uma história muito diferente de várias outras. E com certeza nós tivemos muitas vitórias. A história é uma história marcada de muitas celebrações, de muitas festas, mas também de momentos desafiadores. A Pague Menos, ela está presente em todas as unidades da federação. Nós estamos falando de culturas diferentes, de raças diferentes, de modelos de operar diferentes. Por mais que a gente busque a padronização, a eficiência, a qualidade de processo, nós estamos falando de um Brasil de dimensões continentais. São muitos Brasis dentro do nosso Brasil. E hoje, atualmente, com quase 1.650 unidades espalhadas ao longo do Brasil. Isso, nós estamos falando de 25 mil colaboradores, então desafio é o que não faltou. Tem um marco na nossa história, que é um marco que foi muito desafiador. A Pague Menos, ela já operava em todas as unidades da federação. O ano foi o ano de 2008. E nós tínhamos um centro de distribuição aqui em Fortaleza, que ficava aqui no prédio, e a gente ia mudar de um prédio para outro para tornar um centro ainda mais robusto. Na época a gente ia mudar a tecnologia, ao invés de ser a distribuição feita manualmente, né, e a separação das mercadorias, ia ser tudo automatizado, uma parte semi-automatizada. Então a gente fechou uma parceria com uma empresa austríaca, a KNAP, onde as caixas das mercadorias rodavam por várias esteiras, e aí parava numa certa estação, a luz acendia, você apertava o botão, colocava os produtos. Então tinha toda uma inteligência por trás de tudo isso. Então era um prédio maior, uma estrutura maior, com tecnologia. Então a gente fez todo um plano de mudar desse CD antigo para o novo CD, fez plano A, plano B, se acontecer isso que a gente faz, se acontecer aquilo que a gente faz, vamos abastecer as lojas um pouco mais, porque se tiver algum
contratempo, as lojas já estão abastecidas e vamos partir para a mudança do CD. A gente utilizou o final de semana para todo esse processo de migração de um CD para outro. Sexta-feira manda mercadoria para a loja, sábado e domingo transfere mercadoria do CD antigo para o CD novo, organiza tudo lá para poder na segunda-feira começar a abastecer novamente as lojas. A esteirinha não andou na segunda-feira. Não tem problema, que a gente já imaginava que podia acontecer algum problema. As lojas já estão abastecidas, vamos aqui organizar. Chama lá os austríacos, né, da KNAP para poder garantir que tudo acontecesse da melhor forma possível. Ao final do dia de segunda-feira ia estar tudo certo. Não deu certo. Começa terça-feira, não consegue separar remédio. Começa quarta-feira, não consegue separar remédio. E nós ficamos quase 20 dias sem conseguir abastecer nenhuma loja de nenhum medicamento através dessa metodologia. Teve que correr, mudar para o modelo anterior, separar manualmente. A gente já tinha toda uma nova estrutura, todo um processo. Nós que estávamos aqui no escritório, fomos lá para o centro de distribuição para ajudar a separar. Então foram dias bem desafiadores. E sempre quando você passa por uma grande prova, você acaba concluindo coisas muito importantes. Então, o trabalho cooperativo, matriz, loja, CD, foi o fundamental para garantir que a gente conseguisse ultrapassar tudo isso, né? E deu certo. Né? E no final das contas, sempre dá certo. Mas a duras penas, né? Passar um tempo como esse, sem abastecer corretamente as lojas, no varejo é um crime, porque o que é um bom varejista? Ter o produto certo, na loja certa, ao preço certo. E a gente não conseguia completar esse feito de abastecer bem as lojas. Mas foi um grande aprendizado. A partir daí, a gente, cada vez que vai fazer uma transição, a gente se preocupa muito mais com o plano B e o plano C, porque fatalmente pode acontecer alguma coisa, do que sermos simplesmente otimistas e acreditar que tudo vai dar muito certo, né? Então foi um grande aprendizado para todos nós. Você está como presidente do conselho, e qual é o teu maior desafio hoje no mercado? Dentro da Pague Menos, como presidente do conselho, quando as pessoas me perguntam qual é o teu principal papel, independente de desafio, o principal papel é ser tradutora. Por que eu digo que eu tenho que ser tradutora? Porque a ideia é eu entender quais são os anseios, os desejos dos investidores, dos acionistas, traduzir isso para que os nossos executivos consigam entregar esses desejos. Esses executivos vão, para poder entregar esses desejos, desenvolver planos de ação. Então, eu vou ter que ouvir esses planos, junto com o restante dos membros do conselho, entender se esses planos vão alcançar as metas que os acionistas querem e dizer, olha, acionista, com esses e esses planos, a gente consegue chegar lá. E para o mercado também, o mercado está um pouco mais agitado, alvoroçado, temeroso, inseguro. Então, a gente chega para o grupo de executivos e entende quais são as inseguranças, quais são os anseios do mercado para executivos, o mercado está preocupado com esse tema. Então, vamos trabalhar, tentar dar mais segurança. Então, é sempre uma tradutora, uma interlocutora, uma mediadora de opiniões, de visões, de culturas. E lá no conselho em si, um outro papel para fazer uma alusão, além de ser tradutora, é uma grande maestra, né? Porque não é o presidente do conselho que tem a palavra final, mas o presidente do conselho garante que todos possam se expressar livremente para que, com opiniões diversas, com ideias diferentes, a gente consiga chegar numa melhor solução, numa solução completa, para que a gente atenda cada vez melhor os nossos clientes e consiga gerar mais valor para a empresa, e assim os acionistas ficam felizes, os clientes felizes, os executivos felizes. Então, estar atenta a ser essa grande tradutora tem sido o meu principal papel, que gera muitos desafios, né? Porque são expectativas diferentes, objetivos, fim, algumas horas conflitos de interesse que precisam ser intermediados, né? Então, esse é o meu grande papel. Patriciana, a gente falando aqui sobre a atuação da Pague Menos no mercado, hoje a Pague Menos não é apenas uma farmácia, né? Quais são os grandes diferenciais da Pague Menos hoje no mercado farmacêutico? A Pague Menos, ela tem uma crença muito forte de que a farmácia ela pode ser um agente importante
dentro do ecossistema de saúde. Porque a farmácia é um estabelecimento de proximidade, de recorrência. Então, hoje a gente percebe que o brasileiro, ele não consegue ter uma solução completa de saúde. Ainda existe uma desigualdade muito grande de acesso à saúde. Então, nós nos propomos, e esse é o nosso grande diferencial, de entregar uma solução cada vez mais completa para os nossos clientes. E a gente chama agora clientes e pacientes. Então, a ideia é que a farmácia seja menos transacional e ela seja mais experiência, né? Mais relacional. Então, desde 2016, que a gente investiu no conceito de consultórios farmacêuticos. Então, todas as nossas lojas, a partir de 2016, já são inauguradas com esse ambiente, que é o consultório farmacêutico, que aqui na Pague Menos nós chamamos de Clinic Pharma. E nesse consultório farmacêutico, a gente tem a possibilidade do farmacêutico, que é um profissional altamente capacitado, que passou 5 anos se formando, se capacitando sobre as patologias, sobre os componentes que compõem um medicamento, as interações medicamentosas, para que ele possa, esse profissional de saúde, dar todo um suporte aos nossos clientes no que diz respeito aos cuidados básicos, aos cuidados primários. Para que os casos de média e de alta complexidade, esses sim, vão para os especialistas. E assim a gente tira um pouco da pressão do sistema de saúde, onde as coisas simples são resolvidas na farmácia, as coisas de média e alta complexidade vão para os espaços especializados. E como é que a gente pode oferecer esse serviço? A gente tem aumentado uma gama de serviços que são oferecidos. Então, a gente oferece testes laboratoriais rápidos. Com uma gotinha de sangue hoje dá para ter vários marcadores, vários indicadores para saber como é que está a sua saúde. Existe também a possibilidade de vacinas, de monitoramento da pressão, de entender como é que está aquele paciente de diabetes. Então, são vários acompanhamentos que o farmacêutico pode fazer para garantir que o paciente tenha cada vez mais uma melhor qualidade de vida. E a tecnologia vem aí também para nos ajudar. Então, hoje a gente pode fazer, além de termos o farmacêutico como um grande aliado e o protagonista dentro do ambiente de farmácia, a gente pode ter a ajuda do médico através da telemedicina. Então, para alguns casos, a gente pode inclusive recorrer ao médico, a um clínico geral, para que ele entre através da telemedicina dando esse suporte farmacêutico e médico de mãos dadas, entregando uma melhor solução para os nossos pacientes. Então, hoje, numa farmácia Pague Menos, você já pode entrar, ter esse suporte do farmacêutico e, se preciso for, a gente pode acionar para os nossos clientes, pacientes, o médico. Então, é realmente uma forma de encurtar muito a jornada desse paciente, tirar alguns atritos, facilitar. Porque hoje é caótico. Quando você tem um sintoma, você não sabe a quem recorrer. Feliz daquele que tem um médico amigo, mas nem todo mundo tem médico amigo, né? Se precisar ir para um hospital, enfrentar longas filas também, enfim, facilita, né, a vida das pessoas e esse cuidado mais simples, né, que você pode ter ali naquele momento. Exatamente. Né? As primeiras dúvidas, as orientações podem ser feitas todas na farmácia e isso já é a realidade dentro da Pague Menos. A gente tem feito um bom trabalho. E a pandemia foi um momento de muita dor, de muita tristeza, mas esse modelo onde as farmácias são protagonistas foi colocado à prova. E nós nos mostramos extremamente exitosos, porque imagino o que seria do Brasil se nós não tivéssemos farmácias para fazer testagem. Só a Pague Menos fez mais de 2 milhões de testes de detecção de Covid. Então, se nós não tivéssemos... orientações, quantas orientações? A pessoa estava com dúvida, gripe, resfriado, alergia, Covid. Então, tinha um estabelecimento de farmácia para trazer as principais informações, uma informação de credibilidade, tirar algumas dúvidas e a partir dali, a depender do que fosse o caso, era direcionado para o profissional correto e adequado. Com certeza, isso é um grande diferencial que a Pague Menos oferece, né, para a população em termos de mercado. Nós estamos muito bem representados aí nacionalmente com nossa empresa, né, genuinamente cearense. Dá orgulho, né? Dá muito orgulho mesmo. E sem falar nos projetos sociais, né, que a própria Pague Menos desenvolve, tem você também à frente desses projetos. Conta pra gente um pouco sobre eles.
A Pague Menos tem alguns valores muito fortes e que faz parte do nosso DNA. Por exemplo, a inovação. Então, nós fomos pioneiros em muitas coisas e agora no novo modelo de farmácia, estamos sendo pioneiros também. E um outro fator para a gente que sempre foi muito forte foi a parte do social, da cidadania. Desde o início, desde os primórdios da Pague Menos, a gente sempre foi muito atento a valorizar a diversidade. Hoje em dia, o tema diversidade, o tema equidade, né, o empoderamento feminino é um tema que está muito em evidência, o que é muito bom. Mas lá atrás, desde, por exemplo, 1993, que a Pague Menos fala sobre empoderamento feminino. Então, nós fomos uma empresa que nós realizamos o maior evento feminino da América Latina, que é o Encontro de Mulheres Pague Menos. Já tivemos 12 edições. No ano de 2019, antes da pandemia, foi nossa última edição. E nós congregamos quase 12 mil mulheres lá no centro de eventos aqui do estado do Ceará, com palestras, com curso, com workshops, com peças culturais, com shows de artistas de renome nacional. Então, é uma forma da gente mostrar que a gente sempre acreditou nesse ambiente saudável e de equidade. E ao longo da nossa trajetória, a gente foi profissionalizando todas essas coisas. E a Pague Menos tem várias ações afirmativas para garantir que a gente tenha equidade, seja ela de raça, de gênero, de etarismo, né, de faixa etária. Então, a gente tem um respeito muito grande no que diz respeito à parte de etarismo. E tem vários programas. Tem um programa que eu tenho um carinho muito grande, que ele se chama Gigantes por Ela. A ideia é que a gente empodere as nossas mulheres que já estão dentro da Pague Menos, que estão numa carreira dentro da Pague Menos, para que elas possam ter ainda mais oportunidades. Então, é um programa que ele é composto de mentoria e de coaching. Eu, pessoalmente, faço parte do processo de mentoria. Hoje nós estamos com um grupo de 7 executivas e a ideia é que aquelas que são gerentes executivas, através desse processo de mentoria, de um plano de desenvolvimento individual avançado através de coaching, elas consigam alçar novos voos. Então, as gerentes executivas vão para ser diretoras, as diretoras vão para ser vice-presidentes, e assim a gente vai promovendo um ambiente com mais equidade, gerando mais oportunidades. Excelente. Vamos falar agora um pouco da tua vida pessoal, do teu propósito, assim, quem é a Patriciana Rodrigues? A Patriciana, ela é uma mulher casada, super bem realizada, mãe de 4 filhos lindos. São 4 filhos super diferentes e cada um tem virtudes e talentos que a gente tenta desenvolver ainda mais e potencializar. Já tenho um netinho, então eu sou avó. Eu brinco que o meu melhor papel é ser avó, é um presentinho de Deus nas nossas vidas. Sou uma pessoa que sou consciente do meu papel. Eu digo que eu sou extremamente privilegiada porque muito cedo eu descobri o meu propósito de vida. Meus pais brincam que quando eu era criança eu dizia que eu queria ser presidente do Brasil. Por que eu queria ser presidente do Brasil? Porque eles diziam que quando eu via as pessoas na rua, eu dizia que não era certo aquelas pessoas estarem ali morando na rua, sem ter o que comer, sem ter que trabalhar. Então eu acreditava, na época, que o presidente do Brasil era responsável para resolver tudo isso. Eu já não sou mais aquela menina, criança que acredita nisso. Eu entendo que cada um de nós pode sim fazer o seu papel e construir o futuro que a gente tanto planeja. Então, enquanto essa cidadã consciente, eu tenho feito muito. Sei que posso fazer ainda mais, mas a gente tem trabalhado muito em prol das famílias, muito em prol de promover a igualdade de acesso, seja à educação, seja à saúde, seja ao trabalho. Então, quando eu digo que eu pessoalmente participo do projeto dos Gigantes por Elas, mostrando que eu acredito nessa oportunidade de acesso à igualdade entre homens e mulheres. Na família, eu tenho um projeto social muito legal, o Padre Eugênio, que é um padre aqui do Ceará, que é um padre muito ativo, né, muito participativo. Ele tem uma crença muito grande que a família é a célula principal de uma sociedade, de uma comunidade. É o Amari, né? E aí o Padre Eugênio nos convidou, a mim, o Davi e alguns outros casais, a nós fundarmos o Amari, que é um movimento voltado para jovens recém-casados, para mostrar para esses jovens que vale a pena lutar pela família, que esse projeto família é um projeto muito valioso. Então, nos meus horários livres, eu tenho me dedicado a trabalhar nesse projeto social. Hoje a gente já está com mais de 1000 casais, 1000 famílias sendo assistidas pelo Amari. E na parte de responsabilidade social e de cidadã, tem também a Patriciana que participa de alguns movimentos em prol de ter um Brasil melhor. Sim.
do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável do governo federal, exatamente. A Pague Menos, ela por atuar nacionalmente no segmento de saúde ser uma área de extrema importância, em alguns governos anteriores nós fomos convocados a participar para que a gente fosse lá falar o que a gente vê nesse Brasil, porque a gente conhece o Brasil na palma da mão, a gente está presente do Iapoque ao Chuí, né? Então a gente vai lá, fala sobre quais são as dores de ter acesso à saúde, o que o governo federal, enquanto entidade pública, pode fazer para melhorar as condições. Então, em governos anteriores, nós fomos convidados, participamos desse momento, e agora eu estou lá como representante, não só de uma liderança na área de saúde, mas também o fato de ser mulher, o fato de estar no Nordeste. São algumas bandeiras que a gente precisa colocar em evidência, porque não é fácil ser empreendedor e líder no Brasil, em especial no Nordeste. Não é fácil ser empreendedor, líder, empresária sendo mulher. Então, existem algumas dores que a gente precisa contar para que essas pessoas que estão lá em Brasília, sentadas nos escritórios, possam entender um pouco mais da realidade e, na hora de propor leis, proponham projetos mais adequados e com mais aderência às nossas realidades. É verdade. Eu acho que, Patriciana, você é um grande exemplo de mulher, de empresária, de mãe, de vó. Né? Eu acho que quando você conta a sua história, muitas pessoas se colocam no teu lugar, né? Assim, na tua fala, tipo, a mulher ocupa muitos espaços e eu acredito que a mulher também é um agente transformador da sociedade muito forte também. Então, queria agradecer, né, pela nossa entrevista de hoje. Foi um prazer muito grande te conhecer e conhecer também um pouco da tua história. Obrigada. Eu que agradeço, Carla. É sempre uma oportunidade a gente estar dividindo um pouquinho aqui da nossa história e espero, assim como eu me inspirei em várias outras mulheres, que alguém possa olhar e dizer, dá para chegar lá também, né? Eu vi a Patriciana, dá para chegar lá. Dá sim. Muito obrigada. Foi um prazer.